A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa linda e rica oportunidade. Esse é o nosso Deus. É o Deus, Senhor de todos, do céu e da terra. Incomparável, irresistível, imbatível, imutável, intransponível. Esse é Jesus. Jesus. O dono de todas as coisas, aquele que só, aleluias, que só está entre, aleluias, aqueles que o reconhece como o único rei, que é o Senhor dos senhores, onde todos os reinos se abalarão, todos os reinos se curvarão diante do teu nome. Esse é o nome de Jesus, o amigo melhor, o advogado, o médico, o conselheiro, aleluias, o fiel, aleluias, profeta dos profetas, aleluias, ele é o rei, o filho daquele que é dono de tudo, do ouro, da prata, da sua vida, da minha vida. Jesus, o único que lhe deu como propiciação nas nossas vidas, para nos conceder um favor que não merecíamos, mas foi dado por boa vontade da parte do Pai, que entregou para nós o seu Filho amado, querido e único, aleluias, que carrega consigo por toda uma vida um corpo glorioso por causa de nós, abrindo mão de todas as coisas deste Filho, para que possa ser homem, carne, e levar com ele sobre as suas pisaduras toda a transgressão, toda a doença, toda a enfermidade, todas as maldições, todas as nossas falhas e pecados. Ele foi levando com suas pisaduras, e sobre elas nós somos sarados, curados, libertos, porque o Senhor Jesus é o grande, imutável, irresistível, incomparável, puro, lindo, é Jesus. Esse que te coloca sobre as águas e nenhum inimigo vai te alcançar, porque ele vai fechar o mar diante dos teus inimigos que lhe perseguem, e você vai estar além do rio dando o grito da vitória e vai dar testemunho aqui para dizer: quando eu passei a reverenciar Jesus, quando eu passei a adorar Ele, quando eu passei a dizer e proclamar o nome dEle toda hora, mesmo nas aflições, dizer que Ele é imutável, irresistível, incomparável, tremendo, imbatível, anda em cima do mar, aí todas as coisas começaram a clarear para a sua vida, porque você começou a confessar Jesus como o seu Rei e Salvador, e adorá-lo, e exortá-lo, e exaltá-lo, como todo sempre, no momento das adversidades, exalte. No momento que veio uma grande afronta, exalte. No momento que veio uma afronta e depois veio uma derrota, exalte. No momento que foi perseguido, exalte. No momento que foi ferido, exalte. Porque Ele é Jesus e está vindo com providência. Amém? Graças a Deus. Esse é o nosso Deus. Jesus. Que aquele que confessa ao Senhor está confessando que Ele é o único, é o Filho de Deus. Amém? Foi poderoso, né? Orar ao Senhor sempre é poderoso no começo. Glória a Deus. Nosso bom amigo feliz é ter esse amigo, Jesus. Não tem outro. Você tem um amigo igual a este, que você acabou de fazer algo que não condiz com a realidade. Ele disse: eu conheço mais de você do que você mesma. Não se condene. Levante, não refaça de novo essas palavras e continua. Aleluia. Amém? Pega as espadas, eu estou com as minhas aqui. Glória a Deus. Aleluias, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nosso Deus poderoso. Confessar o nome dele. Falar que ele é o teu Deus. E ele também falará de ti para o Pai. Eita Deus, coisa forte. Capítulo 4. Para a glória daquele que é o Rei da glória. E que um dia veremos descer. Quem estiver por aqui vai ver ele descer. Todo mundo, diz as Escrituras, verá ele descendo nas nuvens. Glorioso, irmãos. Estava lá antes de feito qualquer coisa. Ele estava lá, fez os anjos. E por causa de nós, carrega um corpo glorioso por todo sempre.
vai ver Jesus no grande dia. Eita Deus. E no dia dele voltar, promessa é promessa, ele cumpre na sua casa, ele diz, vou te colocar como cabeça, não é cauda, promessa, promessa, vou te levar a caminhar nas grandes águas, é promessa, vou trazer para tua casa, tua família, dupla honra, é promessa, vou tirar você dessa situação, para que você possa saber que eu sou Deus em tua vida, dessa situação de aperto, é promessa. Vou fazer da tua filha muita madre sobre ela. É promessa. Aleluias. Na tua casa todos servirão ao Senhor. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o imbatível, tremendo, que estando com Ele, está com a maioria, porque o poder é dele. A partir do primeiro versículo do 4, que diz assim, nosso grande, melhor amigo, nosso perfume poderoso, Jesus, vou somente diminuir. Aleluias, o incomparável. Só tem ele, viu? Vai te colocar diante dessa cadeira, que vai fazer você atravessar essas adversidades. É ele. Aleluias. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus, que veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Eita Jesus! Filhos, vocês não são de... Aleluias, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Não viemos de Deus, nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. E desta forma conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Repetindo o versículo 5. Eles vêm do mundo, por isso os que falam procedem do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. E dessa forma reconhecemos o espírito de verdade e o espírito de engano do erro. Eita Deus, é tremendo, viu? Quando Deus fala, Deus fala. Irmãos, João aqui, que se nomeia e se identifica como presbítero. Ele chama de filhinhos e filhinhas. É uma narrativa de um ancião, isso é claro e fato, cheio da experiência, que conhece o que está acontecendo com aqueles que caminham com Jesus. A igreja passava por crise de dificuldade, cheinho de profetas falsos. Oi, tá diferente de agora? Passou 2 milênios. Não tá diferente. Tá cheinho de falsos profetas, querendo falar de coisas maravilhosas do mundo para atrair aqueles que não conseguem largar o mundo. Eita Jesus. E aí vem com algumas falácias. Oi, Deus disse, olha, eu te dei um espírito, não só de ousadia para falar de mim, mas para identificar o que vem de mim. Não é possível, filhinhos e filhinhas, que vocês estão diante deste mundo cheinho de pessoas, se identificando de profeta, para falar de coisas que agradam o nosso ouvido. Para coisas que falam que afaga a nossa audição. Para que aquilo que não nos confronta e nos coloca somente passeando de nuvens e de sonhos insolúveis. Jesus está falando. E muitas das vezes nós dizemos, meu Deus, aquele homem deve estar, aquela mulher deve estar cheia de Deus. Só porque nós conseguimos ver com nossos olhos humanos
as coisas, das características que coloca de ganhos. Oi, quando Deus começa a entrar na sua vida, quando você conhece as coisas de Deus, todas as outras coisas Ele proverá para você. Mas Ele não está diante de situações de que você só quer ouvir aquilo que procede do mundo, né? Ah, pode vir de todos, pode vir de todo lugar. Ah, vocês que não for isso, não ganhar isso ou aquilo, você não está sendo abençoado como Deus. Sim, o nosso Deus é o dono da riqueza. E Ele dá, Ele tira quando Ele quer. Ele tira, Ele dá quando Ele deseja. Ele coloca em cima, Ele destrona embaixo quando Ele quer. Mas que a gente não se confundemos, que aqui dá uma pista. Ele diz, irmãos, filhos, para você identificar aquele que não vem do Espírito, porque você tem que identificar aquele profeta que confessa Jesus e que identifica que vem de Jesus a mensagem. E você tem como identificar isso, porque o Senhor, nosso Deus aqui, nos ensina. Ele diz, olhe, aquele que nega que Jesus é carne e veio como carne, aleluias, não procede de Deus. Aquele que não confessa Jesus não procede de Deus, que ele foi carne. Esse é o espírito do anticristo que nega. Quando coloca aquela falácia de espiritualidade, de autoespiritualismo, não tem parte com Cristo. Jesus abdicou de ver a vida de espírito como Deus por todo um sempre, para nascer da carne, para que possa habitar nele um corpo glorioso por todo um sempre. Ou um corpo glorioso, diz as Escrituras, Deus não é um corpo glorioso? Não. Ele deu seu filho como parte disso, que ele era pleno de espírito para ser carne. E dessa carne, e naquele momento o diabo deu um pulo pro salto pro inferno, direto para lá. Quando Jesus deu aquele grito, entrega o meu espírito, ó Pai, volta. E ali o diabo se sacudiu inteiro e acabou para ele de querer ser o nosso dono para sempre. Porque o que está no maligno, no mundo, oferta coisas boas. Perceba que tem pessoas que demoraram. Talvez no último fôlego disseram sim, eu recebo Jesus, que eu quero estar nesse céu. Mas teve outros que partiram, não sei. Você não estava lá, então você não pode julgar. Mesmo que aparente todo sempre ali, aquela característica, aquela pessoa, ela confessava, adorava outros deuses em vida, mas tu não sabe. E tem muita gente que está se aproveitando de situações para falar de A, B, C, D. Quem é nós para julgar? Porque a palavra diz aqui, irmãozinhos, filhinhos, ame teus irmãos, um ao outro, como nosso Cristo ensinou que amemos. Não é sair condenando, é amando, não é condenando. E quando tem aquela situação de que você fez alguma coisa que não condiz mais com o que o Espírito Santo te chama a fazer, aí fica aquilo ali martelando, aqui a palavra diz, vá lá e entregue a Deus. Porque Ele não fica remoendo o teu erro, remoendo o teu erro. Deus não se agrada de que você fica ali na mão, na posição, porque ele já pagou um preço alto e tirou teu nome da SPC do Satanás, lá da lista dele. Porque agora tu tem conciliação com o trono. Candarai. Então não terá mais força nem poder o teu irmão que fica ali te acusando, atravessando boca de Satanás para lhe acusar. E quando essas acusações vêm de você, você expele para fora, porque você logo vai correndo e confessa nos escábulos dos pés do Altíssimo, lá nos átrios, nos pátios celestiais, onde não necessariamente esteja na igreja, você não foi ainda congregar, não,
mas no teu altar com o Senhor, confessa a Ele, e Satanás cai por terra. Porque o que anda por aí, os anticristos falando de palavras bonitinhas, é que eles têm todo momento, tá cheio do luxo todo o tempo, e o teu irmão. Aqui diz que se você tem condição e não faz para com o outro, não faz parte de Deus, não. Não faz parte dele. Porque aquele que pode ajudar e não ajuda, não faz parte de Deus. É a palavra do Senhor. Não é minha. Então ele disse, examine, quando você estiver diante desses profetas, dessas falácias, examine se vem do Espírito. Porque mesmo que seja pessoas que altamente você disse, olha, aquela pessoa anda com Deus, seja a mais exímia dando o entendimento que anda com Cristo. Aqui diz, examine se o que acabou de dizer vem do Espírito de Deus. Examine. Aos seus olhos, você pode conhecer o que é um homem ou uma mulher impecável. Aqueles que andavam, que perseguiu Jesus da parte do inferno e que Deus permitiu que tinha que se cumprir a palavra, que ele caminhava com as franjas, aqueles homens que tinham cargos, aqueles que tomava conta, aleluias, e representava a congregação do eterno, dos Deus, como os judeus, que são os fariseus, desfilava com franjas, apontando A, B, C e D, mas queria só recolher nos cofres os dinheiros e mais dinheiros. Aleluias. Aleluias. Deus colocou-se no teu coração que você faça pelo teu irmão, faça. Deus se agrada. Porque ele já tem ouro e tem prata. E ali naqueles gasofiláceos que estava exposto naquele momento, e aqueles desfilando só apontando quem vai e quem não vai, Jesus dizia isso já era sepulcros caiados, já era ossos mortos. E não tinha mais jeito. E ficava ali com o recolhimento das ofertas. Deus disse, eu conheço muito mais você, teu coração, do que você mesma. Não fique se acusando do que você deixou de fazer naquele momento por alguém. Se naquele momento você não pôde, ou você pôde e passou, Deus disse que você confesse ao Senhor de que você foi, talvez, não digo relapsa, desatenta aos olhos espirituais, porque você ficou com medo de dizer, Deus, é de ti ou não é de ti? Que toda ou sempre é para fazer. É de ti ou de ti, Senhor? Era para mim colocar e ajudar aquela pessoa. Eu fiquei para não errar sem saber que era para ajudar ou não. É porque tem um momento de ajudar alguém, não é para ajudar. Nós não podemos botar a mão em uma situação de o amor de Deus trabalhar naquela vida e a gente colocar nossas mãos. Então, por excesso de não querer errar, talvez você não deu para alguém que bateu até você. Mas se você tinha condição de dar, porque se você não tinha, não fique se condenando. Apresente ao Senhor Jesus, porque Ele conhece teu coração mais do que você mesma, diz a palavra do Senhor. Mas que esteja atento para os profetas de hoje, que isso foi de ontem, de 2 milênios, que João estava falando para aquela igreja em crise, indo atrás desses grandes coaches, que já parece que já existia coach naquela época, viu, irmãos? Vivia todo, né, com uma imagem subliminar, né? Mostrando só pureza, mostrando roupas, vestes brancas, clarinhas, para identificar ali que era algo de pureza. Deus disse, pega a visão. Jesus está mandando você entender, mesmo que aparente tudo que vem de Deus, aquela pessoa, examine o que ela acabou de entregar, veio da parte do Espírito Santo. Poderoso Deus, acabou de falar conosco do amor dele para que tenhamos com o próximo. Amar ao próximo como você gostaria de ser amado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esse foi o mandamento do Senhor. Identificar o que vem de mim e o que não vem de mim. Porque os malignos, né, que dão corda, que dão instrumentalidade para ser usado de filho dos diabos, já está no mundo. Os anticristo. Aleluias. Porque é palavra de Deus. Examine o que vem de Cristo. E o que não vem de Cristo é o anticristo.
Aquele que nega Jesus, que foi aquele filho de Deus e que veio como carne e pagou os pecados meu e teu, e negar, não vem da parte de Deus. Eita Jesus. Então tomamos posse, porque se a gente não entender que temos que pelo amor, lembra em 1 Coríntios 13, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, ele é conselheiro. O amor ele é paciente. É só pelo amor. Até os inamáveis que Deus manda você amar. É só pelo amor que todas as coisas nós conseguimos. Porque quando um dia vai estar na ponta para ser agraciado pelo amor e não pelo que você humanamente realiza. E aí vem a graça do Eterno, que quando diz lá em Romanos 7:19, o mal que eu quero ainda fazer, ainda realizo, e o bem que eu quero fazer, ainda não consigo fazer. Então chama pelo poder de Deus para fazer o bem. Porque compensa. Não é ser trouxa, é fazer o bem. Você está em um lugar, no lugar de falar palavras de fel, você traz palavra de amor, de perdão. Aleluias. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Aquele que o Senhor nosso Jesus disse, vai caminhar pelas águas, vem Pedro. Disse, eu quero ir até ti, Jesus, vem. Vem, Pedro caminhou nas águas, tem águas para você caminhar, tem alegrias para você viver, porque você escolheu a melhor parte, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e a glória do nome do Senhor, confessando o nome dele por todo sempre, que é Jesus, o Senhor nosso Deus, porque é o nosso perfume, Jesus. Amém? Graças a Deus por esta rica e poderosa oportunidade. Somente em ti, Jesus, estaremos. Aleluia. A paz do Senhor.